Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos ainda falando sobre o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o mais sábio dos homens e entre os sábios, o mais tolo. Este é Salomão, né? Extremo. Ou é tudo ou é nada. Sabemos como ele começou a vida dele, sabemos como ele terminou a vida dele. Começou humildemente, clamando a Deus, recebendo de Deus a bênção. É como ele mesmo diz: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Salomão é um daqueles homens dotados de sabedoria que passou boa parte da vida tentando encontrar uma espiritualidade alternativa, né? Salomão falou: mas Deus chegou até mim, Deus chegou até o seu povo. Deus fez de uma tribo uma nação, de um homem uma nação. Será que tem um outro caminho? Esse foi Salomão, ele foi experimentando de tudo, tá? Ele foi vivendo de tudo. Ele era rei. Quem ia chegar e chamar a atenção dele, puxar ele ali e falar: ô Salomão, coisa feia, meu, não faz isso não. Ah, ninguém. Fora o fato de que o sujeito foi capacitado por Deus, né? Tentar chamar a atenção deles ia ser humilhado ali, correndo o risco até de ter a cabeça separada do corpo. Mas a vida de Salomão, ela serve de exemplo para nós, no que diz respeito aos limites da sabedoria, no que diz respeito aos limites do agir em conformidade com tudo aquilo que nós acreditamos e sabemos que é correto. Mas em muitas ocasiões a pessoa tenta forçar o limite, né? Viver ali na fronteira, né? Já viu esses... Nós temos aqui, né, no Brasil e vários outros países do mundo, que as pessoas brincam, né? Ele dá um pulinho para a esquerda, está num país, dá um pulinho para o outro lado, ele retorna para o outro país, né? Algumas pessoas gostam de viver ali na fronteira, né? De repente está no limite do que é correto, mas de repente está do outro lado: eu não percebi, né? Não tem uma marca aqui, não tem cerca, não tem nada, o GPS não é preciso, falhou. Muitas pessoas tentam viver assim. Salomão viveu assim e as consequências são terríveis. Isso significa exatamente o quê? Nós devemos nos limitar ao que nós somos, tá? Ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Esse é o conselho apostólico. Esse é o conselho apostólico. Ah, eu sonho. Então sonha e fica no sonho, tá? Guarda o sonho para você. Guarda o sonho para você. Porque se for um sonho viável, se for um sonho que tem alguma utilidade para Deus, que possa se encaixar no propósito ou nos planos de Deus, certamente será vivificado, realizado, transformado em viver, em ação. Fora isso, é só um sonho. Guarda para você, sonha, ressonha de vez em quando, tal. Pode ser agradável e útil para suas emoções, para os seus sentimentos, mas para o plano de Deus, para a obra de Deus, não tem relevância, não tem relevância alguma. Ele confessa, Salomão confessa que a bênção de Deus não provoca, não provoca sofrimento nenhum. Tá? O sofrimento é decorrente do viver. O sofrimento está totalmente vinculado à condição humana, à natureza humana. Você fala: Marco, a bênção de Deus não provoca sofrimento, mas todos sofreram. Sofremos porque somos humanos. Sofremos porque a nossa natureza não é compatível com a eternidade. A nossa natureza não é compatível com a perfeição. Perfeição exigida por Deus. Por isso nos debruçamos pela fé em Cristo Jesus, nos colocamos diante de Deus, reconhecendo não é só quem somos, principalmente quem não somos, mas podemos ser pela fé em Cristo Jesus. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Também está falando das multidões. Cuidado com a multidão. Cuidado com os grupos de ódio. Cuidado com os grupos revoltosos.
né? Cuidado com as pessoas magoadas, com falatório de mágoa, de revolta, de ira. Isso nunca terminou bem. Isso nunca termina bem. E ele repete aqui: o temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. Esse é um padrão de ensinamento no livro de Provérbios, tá? Ele te leva para o céu e depois você despenca para o inferno. Ou é tudo ou nada. Essa é uma maneira de ensinar, tá bom? Uma comparação, um espelhamento de verdades contraditórias. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência. Você quer viver bem? Você quer ter uma vida longa? O temor a Deus é o caminho. Por quê? Porque o temor a Deus nos conduz à vida eterna. Ele não está falando que a pessoa viverá necessariamente 120 anos. Tem pessoas más e perversas aí que passaram dos 100 anos. Eu conheço alguns, o sujeito, a caminhada dele era da cama para a sala, da sala para o banheiro, do banheiro para vestir-se, e de casa saía de carro, para onde quer que fosse, já tinha o estacionamento, o sujeito praticamente não andava. Era o mínimo necessário. Viveu mais de 100 anos, nunca fez atividade física na vida. Viveu 100 anos. Tá? Tudo errado, mas viveu. Agora, o que são 100 anos comparados à eternidade? É isso que o salmista está nos induzindo a pensar e a refletir. O que são 100 anos, 120 anos comparados com a eternidade proposta por Deus? É isso que nós devemos refletir. Não é o quanto nós viveremos nessa vida terrena aqui, nessa vida limitada, nessa vida debaixo do pecado, da aflição. Não é o quanto de tempo nós viveremos aqui. É se teremos ou não acesso à vida eterna com Deus. Essa é a questão. Essa é a apresentação. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada. É a mesma coisa que nós estamos falando, comparados à eternidade. Quando os nossos atos, as nossas ações, quando serão julgados pelo Deus Todo-Poderoso. Resultarão em quê? Resultarão em quê? Impressionarão a quem? Devemos viver para Deus, e não apenas para nós mesmos, ou para os chamados outros. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, entretanto será a destruição de todos os que praticam o mal. Tá? Não existe neutralidade no que diz respeito a Deus. Ou nós o tememos, ou nós o reverenciamos, nós o amamos, ou nós nos submetemos ao senhorio do Todo-Poderoso Deus, ou nós fazemos parte do grupo que faz oposição a ele, a Deus, ao Todo-Poderoso. E o resultado é certo. O caminho do justo é o refúgio dos íntegros. O salmista, o Salomão propõe aqui algo que desafia os teólogos e os filósofos. Ele diz que o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, a pessoa que busca a integridade, a inteireza do ser, uma vida voltada para a justiça, uma vida de correção, uma vida correta, fatalmente ela se refugiará em Deus. Tá? É isso que Salomão aqui está propondo. É um desafio, porque o caminho do Senhor, o caminho proposto por Deus é Jesus, o Cristo. Como eles se refugiarão se não ouviram falar, se não o conhecem? É pouco provável que Jesus Cristo seja desconhecido, como alguns propõem. Nós sabemos que boa parte do mundo aqui, mais da metade da humanidade, conhecem Jesus, o Cristo. Não significa que se submetam a ele, mas que já ouviram, que nos ensinamentos, que na história, na cultura, eles têm acesso a Cristo Jesus. Tá? Alguns grupos aí
que falam dos povos não alcançados, mas têm sido alcançados, e quando você procura a história, você verá que em várias ocasiões o ensino, o evangelho esteve presente nos lugares mais distantes desse mundo, que hoje parece assim totalmente perdidos para o evangelho já esteve lá. O conhecimento da verdade já esteve lá em outras ocasiões, tá bom? Como nesse lado do mundo aqui não havia conhecimento da verdade, do caminho proposto por Deus. Outros caminhos havia, até quem os buscava. Até que o evangelho chegou até aqui. A maneira como chegou, isso você pode aí debater, questionar, confrontar a história com o que foi proposto pela palavra de Deus, mas o fato é que chegou. Se não chegou da melhor maneira, da maneira que mais desejada ou proposta por Deus, isso é algo com o qual os cristãos terão que prestar contas no devido momento. O caminho do Senhor Jesus Cristo é o refúgio dos íntegros. Qual íntegro? Todos aqueles que buscam a vida de integridade, a vida de retidão, a vida de justiça, acabarão fatalmente conhecendo o Senhor Jesus, que é o caminho proposto por Deus para todos os justos. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. É isso. Não está dizendo que o justo não sofrerá, não está dizendo que o justo não será abalado. Poucos serão, por pouco tempo, que são 100 anos comparados à eternidade. Você fala isso porque não é você que está sofrendo. Não, eu falo isso porque é o que está escrito na palavra de Deus. Se sofrer por amor a Deus, é uma bênção, é uma dádiva. Mas quem está sofrendo pode não pensar dessa maneira. Quem está sofrendo por amor a Deus deve refugiar-se em Cristo Jesus, deve buscar socorro em Cristo Jesus, deve buscar forças em Cristo Jesus, o caminho proposto por Deus. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Aquele que glorifica a Deus, não só com as palavras, né? Não só com as palavras, mas com a vida, com o viver, porque a língua é sinônimo também do linguajar, do vocabulário. A Bíblia fala que o que nós falamos procede do interior, né? Os judeus religiosos, eles se gabam de que o hebraico é uma língua santa, né? Na língua hebraica não havia obscenidades. Não havia obscenidades. Não que fosse impossível ofender alguém. É possível ofender alguém até com um Deus te abençoe. Nós sabemos disso. É possível ofender alguém com uma oração. É possível ofender alguém das mais diversas formas e maneiras. Agora, no tocante às palavras, a língua, o vocabulário hebraico, não agora deve possuir, porque a língua volta, ela se torna dinâmica, palavras são incorporadas, mas na língua hebraica, originalmente, ela não possui obscenidades, ela é uma língua santa, né? Eles têm essa devoção para com o vocabulário, né? Eles têm essa devoção com as palavras, né? Os judeus, eles têm um quê com as palavras? Não só os judeus, todos os povos antigos levam muito a sério as palavras, levam muito a sério o que se fala, o que se diz, tá? Como construção da realidade, como evocação de verdades, de valores, de princípios espirituais que são trazidos à existência ou trazidos à realidade através das palavras, tá? Tem toda uma conceituação nesse sentido, e tem o aspecto místico, o aspecto psicológico, o aspecto literário, cultural, mas o fato é que os judeus sempre se gabaram do seu vocabulário. Tanto que os cristãos agora estão também tentando encontrar algum refúgio nas línguas bíblicas originais, o que é bastante interessante. Eu sou favorável. Eu sou contra a ilusão do pensamento, né, de que a palavra
supostamente original possa, por si, trazer à existência tudo aquilo que as pessoas anseiam. Tá? Isso daí é um aspecto da mística judaica, mas também é um aspecto da mística de todo o Antigo Oriente, de quase todos os povos antigos. As palavras são levadas muito, muito a sério. Nós, infelizmente, somos brasileiros, né? O que não faltam é recursos ofensivos no nosso idioma. Quase todas as ofensas são possíveis na nossa língua brasileira, infelizmente. Cabe a nós selecionarmos, usarmos de certa cautela no que diz respeito ao bom uso do nosso idioma, ao bom uso do vocabulário que nos é disponível. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios justos sabem como falar agradavelmente. Entretanto, a boca dos ímpios só tagarela perversidade. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo o momento dos tagarelas, né? Nós estamos vivendo um momento aí em que os tipos mundanos, acafagestados, principalmente, né, no meio religioso, tem ganhado um certo destaque. Momentos difíceis, momentos tristes. Haverá consequências? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim, consequências terríveis. Você fala, mas os caras estão indo cada vez melhor, tá todo mundo aí enriquecendo, influente, isso e aquilo. Tá bom, tá bom. Estão sendo muito bem acolhidos por aquilo que nós consideramos um sistema mundano, que faz oposição à verdade, que faz oposição ao evangelho, que faz oposição a Deus. Se tem cristão que está confortável com isso, é problema dele, não é problema nosso. Nosso compromisso é com Deus e com a sua palavra. O nosso compromisso é nos esforçarmos aí para baixar a bola e colocar a nossa vida em conformidade com aquilo que a palavra de Deus ensina. O controle da língua não é só do órgão da fala, né? Diz respeito ao vocabulário ou idioma. Se você controla um membro do seu corpo, você é capaz de controlar todo o seu corpo. Esse é um exercício espiritual, praticado no mundo todo, em todas as religiões. Tem quem consiga? Tem gente até que se isolou do mundo, né? Vivendo aí num lugar fechado, sem acesso a nada, que eu acho até um sonho, né? Você poder passar um tempo num lugar assim, sem ter internet, sem televisão, sem celular, sem campainha, sem vendedor, sem entregador. Meu Deus, que repouso, que tranquilidade. Muitas pessoas, infelizmente, não conseguem mais viver na chamada solitude, né? Não conseguem viver em paz consigo mesmas e estão sempre buscando os recursos audiovisuais, muito barulho, muita conversa, muito isso, muito aquilo, excesso de informação para não pensar, para não refletir, perdendo a oportunidade de arrepender-se e ter a vida mudada e transformada. O ativismo religioso também leva a pessoa a isso. O ativismo religioso, até mesmo um caminho virtuoso, se não trilhado da maneira correta, ele não produzirá os efeitos desejados. O ativismo religioso, de manhã é isso, de madrugada é aquilo, de segunda a sexta, e isso e aquilo outro, porque isso, aquilo, e diz que está fazendo a obra de Deus, a obra de Cristo, a obra do Espírito, que está restaurando a igreja, que está... Fala, mas não tem tempo para cuidar de si mesmo. Não tem tempo de submeter-se ao poder da palavra de Deus, que para transformar, que para purificar, vai remexer por dentro e trazer à tona o pecado, tá? Na primeira etapa, no primeiro passo em direção ao refúgio do caminho proposto por Deus, você vai deparar com tudo aquilo que é excesso, que é peso morto, tudo aquilo que o está contaminando, precisa ser limpo, precisa ser purificado, precisa ser retirado. Com que frequência? Sempre, né? Se você fizer isso diariamente,
não precisará de tempos em tempos sofrer com tudo que precisa ser retirado da sua vida, que não fazem parte da sua vida, da sua fé e das suas convicções. Assim nós terminamos o capítulo 10 do livro de Provérbios, conscientes de que muito sofrimento, muito do sofrimento que aflige o cristão, que aflige a pessoa temente a Deus, ele foi provocado ou superdimensionado pelo próprio cristão. Por qual meio? A língua, o idioma, a fala, o mau uso das palavras, até a outra coisa profana, né? A linguagem fantasiada, né? O ódio fantasiado de bênção. Não, nós não pecamos. Sim, peca, porque o pecado vem do íntimo. Tá? Mascarar a palavra não significa que Deus não saiba exatamente o que você está pensando ou refletindo. Que o Todo-Poderoso Deus nos capacite a trilharmos esse caminho, nos concedendo sabedoria e humildade para reconhecermos que, sem a graça de Deus, sem o auxílio do Todo-Poderoso Deus, fatalmente enfrentaremos situações terríveis e trágicas. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.